Sou o professor Felipe de Geografia e a nossa aula é sobre o modal portuário. Por que uma videoaula de modal portuário separado do modal hidroviário da navegação de cabotagem? Primeiro, se eu estou falando do modal portuário, eu estou falando da principal fonte econômica do setor de transporte. Os portos ainda são fundamentais na globalização. Como é que você pensa o comércio internacional e até o comércio nacional em termos de escoamento, de produção interna, sem pensar numa zona portuária forte? Mas em um determinado país que não tem um modal portuário, que não tem uma saída para o litoral, ele vai ter que escoar sua mercadoria para algum porto. Por exemplo, o porto de Bremen, na Alemanha, porto de Roterdã, na Holanda, que é o principal porto da União Europeia. As mercadorias passam por esses portos. Aqui no caso do Brasil, eu tenho o Porto do Rio de Janeiro, Porto dos Santos, Porto do Espírito Santo e uma série de outros portos. O modal portuário, ele tem uma questão. Vários portos já entraram em obsolescência. O que é uma obsolescência? É quando uma determinada forma cai em desuso, fica velha, fica ultrapassada, fica obsoleta. Portos como o do Rio de Janeiro, por que eles estão passando por um processo de revitalização? Porque aquela zona portuária, tecnicamente, não atende mais às necessidades do capitalismo atual. Isso aconteceu, por exemplo, com o Porto de Barcelona, chamado Porto Olímpico, com os Jogos de Barcelona. Aquele porto foi modernizado em 92, foi revitalizado. O do Rio de Janeiro está sendo revitalizado. Puerto Madeiro, em Buenos Aires, é um caso, é um fenômeno, um conceito de gentrificação extremamente solidificado, uma área de classe média alta, de alta renda que está ocupando essa zona portuária. E aí você se pergunta, por que a obsolescência de determinados portos? Por que hoje a preocupação, os investimentos no porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro? Porque a zona portuária do Rio de Janeiro, próxima à Praça Mauá, por exemplo, ela está obsoleta. Ela sofre com obsolescência. Os espaços para armazenamento de mercadorias, para colocar container, para chegada de mega navios, tudo isso está ultrapassado. Então você precisa fazer um processo de modernização da zona portuária. Por que modernização da zona portuária? Para que você tenha um espaço físico muito mais apropriado à colocação dos containers, onde você vai colocar e escoar essa mercadoria, e para a chegada de mega navios. Como assim mega navios? Navios de grande porte, que exigem um trabalho prático, que é quem vai colocar esse navio em contato com a costa, muito minucioso. Então não é qualquer tipo de porto que tenha dragagem, por exemplo, suficiente para receber um mega navio, ou que tenha um espaço físico para abrigar tantos containers. Então, ao mesmo tempo que alguns portos sofrem com obsolescência, outros portos sofrem um processo de modernização. No caso do Porto do Rio, Porto Madeiro em Buenos Aires e Porto de Barcelona, por exemplo, você teve também processo de gentrificação, revitalização dessas áreas centrais, no caso zona portuária, e mudança do perfil social. Só que, no caso brasileiro, há um outro fenômeno. Não é uma simples modernização dos portos. Há um processo de concessão dos portos. O que é concessão? Vamos relembrar. É um fenômeno típico, é uma medida, um mecanismo econômico do neoliberalismo. Ela se diferencia da privatização. Privatização é um leilão permanente de um bem público. A concessão é um leilão temporário de um determinado bem ou serviço público. Então, quando você escuta no jornal que o governo está fazendo uma concessão dos portos, ele não está tecnicamente privatizando os portos, mas ele está fazendo uma concessão. Ele está entregando os portos à iniciativa privada. Posso falar, por exemplo, em concessão do Maracanã. Não foi privatizado, mas foi concedido por um tempo em contrato para que a iniciativa privada explore da maneira que ela achar necessário. Por que o governo brasileiro faz isso? Porque ele entende não ter uma capacidade de investimento suficiente para manter a zona portuária em bom funcionamento. Então, a opção do governo é passar a administração desses portos e grande parte do aproveitamento econômico para a iniciativa privada.
Galera, a gente fica por aqui. Até a próxima.